Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar uma mensagem com esclarecimento da Bíblia. Sempre agradecendo aí a vocês que estão se inscrevendo aí no canal, que estão dando like nas mensagens, compartilhando. Muito obrigada. E mais uma vez eu estou aqui dando continuação ao entendimento da Bíblia, mostrando para vocês o que foi que o Deus de Israel mandou o povo de Israel fazer. Que a Bíblia inteira, da primeira folha até a última, é somente para o povo de Israel. E eu tenho explicado isso para vocês e esclarecendo, lendo textos e contexto e te explicando, né? E da última vez eu falei aí da maldição desses infelizes aí chamado pastor, que na verdade eu já expliquei para vocês que não existe para Deus mais igreja de parede, templo de parede. Isso foi da lei de Moisés e só quem passou por isso foi o povo de Israel, e que só foi a primeira aliança, e que o último profeta da Bíblia, o último profeta da Bíblia escolhido por Deus foi João Batista, que veio endireitar o caminho do Senhor. Ou seja, o que tem aí fora, né? Esses homens se dizendo pastor, se dizendo profeta, se dizendo apóstolo, né? Tudo isso é engano, abençoado. Que vocês precisam ter esse entendimento. Os profetas da Bíblia foram escolhidos por Deus para fazer as promessas para o povo de Israel. Não tem nada a ver conosco. E tudo já foi consumado. E nós não participamos dessa manifestação da Bíblia porque nós não existia e porque nós não somos de Israel, nós não somos judeus. E como eu já falei para vocês, essa Israel de Deus, esse povo de Deus deixou de existir. Esse mundo da Bíblia deixou de existir. Por quê? Porque o mundo da Bíblia é o mundo Aion, o período de tempo de uma geração. O período de tempo da primeira aliança e da segunda aliança, que se consumou de duas formas. Espiritualmente no ano 33, quando ele falou na cruz, está consumado, e juridicamente, fisicamente, com o complemento do cumprimento da Bíblia. Ou seja, Mateus 24:34, do qual Jesus de Nazaré disse que tudo não passará desta geração. Esta geração é que ele estava vivendo. E para nós, passado, foi aquela. E Daniel 9:24, a profecia de Daniel, que profetizou a invasão do Império Romano a Jerusalém para a vingança de Deus contra a religião. E para Deus acabou, bebê. Não tem mais nada disso. O que tem aí fora é engano. O que tem aí fora é esses cangulosos aí chamado pastor, padre, papa, prometendo tudo aquilo que tu já tem. O que Deus fez foi no Espírito, abençoado. Foi no Espírito. E como eles lá estavam vivendo aquela geração, então eles estavam antes do estar consumado. Então eles estavam aguardando, estavam esperando. Antes, porém, todavia, contudo, como nós somos depois do tetelestai, do estar consumado, como nós somos depois do ano 70, do cumprimento de Daniel 9:24 e Mateus 24:34, então nós não temos mais nada o que esperar. Nós já nascemos com tudo. Nós já temos tudo no Espírito. E na carne, de nada se aproveita.
tudo que tu semear, tu vai colher. Deus não tem mais nada a ver, né, com o procedimento dos homens. E o que tu quer dizer com isso, Lira? Por acaso tu tá dizendo que eu posso matar, que eu posso roubar, que eu posso me prostituir? Claro que pode. É problema teu, abençoado. Deus não tem mais nada a ver com isso. Na cruz ele separou aquilo que ele veio cumprir e cumpriu. E daí para frente, o ministério é do Espírito. Tudo ele já fez. E a carne, ele disse que a carne nada se aproveita. E para o Espírito ele disse, já está pronto. E também e também foi levantado Paulo para dizer isso que eu estou dizendo agora, né? Que o ministério agora é do Espírito, não tem mais nada a ver com o homem. O sumo sacerdócio da lei, o santuário da lei, o santuário de parede foi destruído, foi acabado. O sumo sacerdote, o falso sumo sacerdote, né? Eles morreram. A invasão do Império Romano foi para acabar com eles, porque Jesus disse que vingaria desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias morto diante do altar. E foi feito isso. A invasão do Império Romano, né, chefiado pelo general Tito, foi exatamente para isso, para matar eles lá, que mataram os profetas, que mataram Jesus de Nazaré. Todos eles lá, os falsos profetas, e esses infelizes aí deram continuidade. E são tudo falso também. Para Deus não existe mais templo de parede. Para Deus não existe mais pastor, não existe mais sumo sacerdote, não existe nada dessa macumba que está aí fora. Só existe um apóstolo na Bíblia que foi escolhido por Deus. Foi Paulo. Não existe mais. Agora tudo é Deus, do qual nem o Filho já não intercede mais por ninguém. Isso foi lá, antes dele cumprir todas as coisas, do qual ele fala lá em Hebreus, que ele entregaria o reino ao Pai, e então o Pai, que é um só, Pai e Filho, seria um em todos. E isso já aconteceu, abençoado. Ele já está em nós, ele já mora em nós. Então, eu falei para vocês, por último, te expliquei da macumba, do dízimo, né? Desse monte de ladrão aí, que inventaram esse dízimo. E aí eu li para vocês lá, Malaquias, né? Que esses ladrão aí só lê Malaquias 3:8, né? E eu expliquei tudo para vocês, né? Então, se tu não entender, é problema teu. Malaquias 1:1, como eu já expliquei para vocês, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Isso nunca foi lido por esses macumbeiros aí, por esses feiticeiros, chamado pastor. Ele só lê Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Aí pronto, te ameaça, pegou o devorador, que é um gafanhoto, e diz pra tu que é o diabo. E você morre de medo de um gafanhoto. Devia ter a vergonha na cara. Então, eu já falei sobre isso, né? Já passaram 8 minutos. E eu vou falar para vocês aqui sobre a macumba chamada Santa Ceia. Que esses macumbeiros, que esses feiticeiros, que esses cão de saia inventaram aí, né? E que vocês, sem entendimento, vocês vivem fazendo a macumba da Santa Ceia. Uma vez por mês. Então, eu vou explicar para vocês aqui que a macumba da Santa Ceia não existe na Bíblia. A macumba da Santa Ceia foi criada por esses assaltantes aí, que criaram essa macumba chamada igreja, e aí aplicam isso daqui em vocês, inventaram essa macumba chamada Santa Ceia, né? Porque uma vez por mês eles lotam essas arapucas aí para te assaltar. Então, isso daqui, né? Eu vou tentar te explicar bem direitinho. E eu vou fazer isso aqui de 2 vezes, tá? Não é a macumba da Santa Ceia.
foi passado a Páscoa e que está aqui a instituição da Páscoa foi feita por Moisés, que representava o dia em que Deus libertou eles do Egito e que ele instituiu a Páscoa, e nesse dia eles seriam libertos do faraó. Seriam libertos os judeus, tá? Não tem nada a ver com nós, abençoado. Não tem nada a ver com nós, a Bíblia não tem nada para nós. O Deus de Israel acabou. Não existe mais a manifestação do Deus de Israel. Não existe mais a manifestação do Filho do Homem. Acabou. Acabou, abençoado, acabou. Porque senão nós estávamos sem Deus. Se o Deus fosse só de Israel, cadê? Nós não somos de Israel. Então não tem mais esse negócio de Deus de Israel. O Deus é do universo. De todo o universo, do mundo cósmico. Não é desse mundo Aion. O mundo Aion, período de tempo dessa geração, dessa manifestação. Acabou-se. Não existe mais nem o Filho do Homem, nem o Deus de Israel, nem o mundo, aquele mundo de Israel, do qual ele disse lá, passará o céu, passará a terra. Tudo isso já passou. O céu e a terra que passou foi a primeira aliança, abençoado. A lei de Moisés passou. E foi instituída a nova aliança, o ministério do Espírito. E que foi instituído a graça de Deus em Cristo. Ou seja, tudo de graça para eles lá. E nós? Nós não precisamos de manifestação nenhuma. Porque nós não existia. Nós não existia, ô macumbeiro. Nós não existia. O Brasil só foi descoberto em 1500. A manifestação do Deus de Israel só foi até o ano 70. Juridicamente, fisicamente, para ele lá, para a destruição do templo. Então, Paulo pregou o ministério do Espírito, que eu estou falando agora, do ano 33 até o ano 70. Só que Paulo, ele morreu no ano 67. Foi decapitado por Nero. Foi decapitado por Nero, bebê. Paulo, ele não viu o cumprimento de Mateus 24, 34. E Daniel 9, 24. E a volta do Filho do Homem para ele lá, que vocês estão esperando, não é que ele ia voltar, que ele ia ver. Não. A volta dele era o cumprimento dessas duas últimas profecias. A queda do templo, a vingança contra a religião, o fim da religião, e tudo não passaria daquela geração. Ele disse isso no ano 30. Uma geração da Bíblia são 40 anos, 30 com 40, 70. No ano 70 acabou tudo. Tem nada a ver, abençoado. Então, 13 minutos, eu vou fazer isso aqui, né? Explicar para vocês aqui que não é a macumba da Santa Ceia. Foi passado a Páscoa e que foi somente para o povo de Israel. Então, eu estou dando continuidade aqui, né? Presta atenção, o que foi que o Deus de Israel mandou o povo de Israel fazer. Ou seja, da primeira página da Bíblia até a última, só para eles. Não tem nada a ver com nós. A Bíblia é um conjunto de livros históricos. Tu lê para saber o que foi, criatura. Para saber o que foi. Que não tem nada a ver com o que se prega aí. Esperando salvação, esperando tirar pecado. Não tem mais pecado para Deus, criancinha. Não tem mais pecado para Deus. Você pode fazer o que quiser. Tudo que tu semear, tu vai colher. Que esses macumbeiros aí, né? Esses teólogos, tem uma guerra lá tem uma guerra aqui no Paraguai.
Isso aí, a Bíblia se cumprindo. Tem uma guerra aqui no México, olha aí, a Bíblia se cumprindo. Tem essa guerra aí agora, né? Da Ucrânia. Olha aí a Bíblia se cumprindo. Não está se cumprindo nada, macumbeiro. Não está se cumprindo nada. Deixa de ser enrolão. João 19, 28, 29 e 30. Vendo Jesus que tudo estava consumado viu, macumbeirozinho, se cumprir as escrituras. O que é a escritura, ô macumbeiro? É a Bíblia. A escritura é a Bíblia. Vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Aí deram vinagre para ele. Ele bebeu e falou: está consumado. Está consumado o que, macumbeirozinho? Está consumado o que, o doutor teólogo, doutor Silva? A Bíblia, a escritura é a Bíblia. Que tu fica aí dizendo que está próximo da volta de Jesus. Deixa de ser enrolão. Deixa de ser enrolão. Então, abençoado, não tem mais nada para se cumprir. Tudo já foi cumprido já. E tu já tem tudo. É pela fé. Pela fé. E não é que tu tem tudo, né? Não é que tu tem tudo, não é na carne, tá, bebê? Não é aqui, nessa terra, porque eu tenho 500 casas, porque eu tenho carro importado, porque isso, porque aquilo. Não é isso. Deus não tem nada a ver com isso, macumbeirozinho. Tem nada a ver com isso. Tudo que Deus fez foi no Espírito. Mais uma vez, Deus não é teu pai. Deus não transou com a tua mãe para ser teu pai. Deus é pai dos espíritos. Entendeu, macumbeiro? Do sistema evangélico, do sistema católico. Não tem nada a ver com o que vocês pregam. Vocês são enganadores. E estão tudo rico. Porque o povo também é burro. Ele não quer ouvir nada disso aqui. Você faz uma pregação dessa daqui, tem 30, 40, 60 visualização. Um macumbeiro desse aí, faz um terreiro de macumba dele lá, tem 1 milhão de visualização. Entendeu, abençoado? E eu não estou querendo visualização, eu estou querendo entendimento. Para você deixar de ser otário e deixar de servir esse sistema desgraçado aí, que só te rouba. Então, ó, não é a macumba da Santa Ceia. Foi a Páscoa que foi instituído por Moisés, que representou exatamente a libertação dele, né? E que representava o sacrifício de Cristo, mas mais na frente, que aqui não tinha ele ainda. Então, ó, Êxodo 1. Vou ler para vocês aqui, tá? Porque não vai dar tempo, eu vou fazer isso aqui de 2, 3 vezes, né? Para que vocês entendam alguma coisa. Então aqui é a primeira parte. A instituição da Páscoa, não é Santa Ceia. Não é a macumba da Santa Ceia, criado pelo sistema religioso. Foi passado a Páscoa. Para quem? Só para o povo de Israel. Somente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Quem foi Arão? Quem foi Moisés? O Moisés foi o cara que ele escolheu para a libertação do povo de Israel. Moisés. E quem foi Arão? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o único verdadeiro que Deus escolheu para representar também o povo de Israel no santuário físico, no santuário jurídico. Entendeu, criança? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. A terra do Egito não é Brasil, ô macumbeiros. 2. Este mês, o mês deles, que eles estavam vivendo, não é este. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano deles lá que eles estavam vivendo. 3. Falai a toda a congregação de Israel. Não é o povo do Brasil. O povo do Brasil não existia. O Brasil não existia. 3. Falai a toda a congregação de Israel. Quem foi a congregação de Israel? As tribos.
o povo de Israel. O povo que ele lá, o Deus de Israel, escolheu para ser povo exclusivo dele. Não tem nada a ver conosco. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, 2 pontos. Aos 10 deste mês, este mês, né? Não é este, foi aquele que ele estava vivendo. Cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, que esse cordeiro representava o verdadeiro cordeiro, que seria o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré, o Deus homem, a manifestação de Deus como Filho. Entendeu, inteligente? E que aqui tudo era sombra do real, que viria após o cumprimento da primeira aliança. Por quem? Pelo Filho do Homem, Jesus de Nazaré, do qual ele falou, eu não vim cumprir. Aliás, ele falou, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Cumprir o quê? A lei de Moisés. E o que foi a lei de Moisés? Toda a primeira aliança, incluindo a Páscoa. Entendeu, criança? Não vai na onda desses macumbeiros. Não vai na onda desses feiticeiros. Que esses feiticeiros aí, eles se dizem professores das escolas dominicais, aí pega as crianças e vai enganando as pessoas desde criança. E aí, uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. E aí, quando aparece a verdade não prevalece. O que prevalece é a mentira desse macumbeiro chamado pastor. Entendeu, abençoado? Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, a instituição da Páscoa, eles tinham que pegar o cordeiro, né, conforme a família. Ou seja, um cordeiro pequeno, um cordeiro grande, e assim sucessivamente. E lira o que foi isso? A Páscoa, que o macumbeiro aí inventou, que é a Santa Ceia, a macumba da Santa Ceia. E que toda a Bíblia, toda a Bíblia, da primeira página até a última página, foi para o povo de Israel, do qual eles lê, né, esses macumbeiros, esses teólogos, eles lê a Bíblia que é passada e quer aplicar em você. Para quê? Para te escravizar, para te manter escravo dessas sinagogas deles, porque não tem nada a ver com Deus, que o único templo ele caiu, ele derrubou. E aí, quem é o templo de Deus? Nós. O ministério do Espírito, ele já habita em nós, já está em nós. Que esses pilantras aí, manda tu esperar Jesus. Então, continuando aqui, ó, no 4, Êxodo 12, 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Então vocês já entenderam aí, né? Se o cordeiro fosse muito grande e se eles comessem e sobrassem, eles tinham que convidar outras pessoas para aumentar aquela família, para não se estragar nada. 5. O cordeiro será sem defeito, porque aqui representava exatamente o Cristo que ainda viria. Entende, abençoado? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, né, que seria dia 14, né? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Matará, né? 7. Tomarão do sangue. Olha, então o sangue desse cordeiro ou desse cabrito, né? Eles teriam que depois de matar ele, né, de imolar eles,
eles teriam que pegar o sangue desse cordeiro e passar nas portas, porque isso aí representava a 10ª praga que Deus estava mandando para o Egito, para a matança dos primogênitos, de todos os primogênitos do Egito, inclusive os animais. E Lira, o que é o primogênito? É o filho mais velho. Entendeu, abençoado? Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, eles lá, né, que eram os escolhidos, eles iam participar dessa Páscoa, dessa instituição da Páscoa. Era o povo de Israel, os judeus, os hebreus, somente eles. E que a 10ª praga viria, e que todo aquele em que as portas não tivessem o sangue, né, o anjo da morte ia passar, ia entrar, ia matar o filho primogênito, do qual seria o principal objetivo, era matar o filho do faraó, o filho dele lá. Então, continuando aqui, 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, presta atenção, tá? Com pães asmo. O que é pão asmo, Lira? Foi passado para ele lá o pão sem fermento. Entende? Que esse pão sem fermento representaria a nova aliança que viria, uma nova doutrina, que o chamado cão guloso aí, né, chamado pastor, ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa, mas ele não explica. Eu passei a vida toda ouvindo isso. Tomarão do sangue, porão, já li isso aqui. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, o pão sem fermento, e ervas amargas, e a comerão. 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, presta atenção, e a fressura. 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, 27 minutos já, queimá-lo-eis. 11. Desta maneira o comereis, lombo cingido. Então aqui é a forma do qual os judeus, teriam que comer, teriam que praticar a Páscoa, que o macumbeiro aí inventou a Santa Ceia. Como seria, Lira? Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Que tudo isso aqui, né, abençoado, faz parte da tradição deles lá, dos judeus. Não tem nada a ver conosco, abençoado. A Bíblia aqui não tem nenhuma vírgula para nós. E esses macumbeiros enganando todas as nações do mundo, praticamente, com essa macumba da religião que eles criaram. Sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, tá vendo? Então tudo isso daqui, o pão asmo, né? É o cordeiro, né? Assado, né? As ervas amargas, né? Tudo isso daqui fez passado parte da Páscoa, do qual o Deus de Israel mandou o povo de Israel fazer, que esses macumbeiros do Brasil, chamado pastor, chamado bispo, chamado apóstolo, chamado padre, chamado papa, esses macumbeiros inventaram a macumba da Santa Ceia. E aí,
Eles pegam um pedaço de pão da padaria e um suco. O suco mais barato. E diz que é o sangue e que é a carne. Ei, abençoado, não é carne. Não é carne. É pão. Isso aí é pão. E também não é sangue, abençoado. Aí você fala para um macumbeiro desse, ele diz, mas é como se fosse. E vocês fazem parte do pica-pau amarelo, é? Vocês estão fazendo de conta? Deixem de ser otário. Abandone esses infelizes. Que vocês são escravos desses infelizes aí para tudo. Para dar dinheiro. Para viver aí sendo besta. E ainda sendo escravo do teu voto. Que tu vota nele porque o teu desgraçado chamado pastor manda. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Já expliquei para vocês. Desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses. Deuses com Deus minúsculo. Entende? Os falsos. Porque só existe um Deus. Esse Deus do universo. Esse Deus que mora em nós. Esse Deus que habita em nós. Que não é mais só de Israel. Tá? Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo. Juízo é justiça, tá? Sobre todos os deuses do Egito. Aí ele diz, eu sou o Senhor. 13º. O sangue vos será por sinal. Olha para que serviu a Páscoa instituída por Moisés, mandada por Deus para o povo de Israel somente, e o que era que representava. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Entende, abençoado? 14. Este dia vos será, olha, por memorial. Então, a Páscoa, né? Além de servir para salvar eles da morte, do anjo da morte, né? Das pragas, né? Serviu como memorial e o celebrarás como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Na geração deles, abençoado. Na geração dos judeus. Na geração dos hebreus. Até a vinda de Jesus. Do qual isso aqui tudo era sombra. Que eles não iam chegar a lugar nenhum, como não chegaram. Então ele enviou o Filho do Homem, do qual seria o real de tudo isso daqui que era só sombra. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis, olha, por estatuto perpétuo para eles lá. Até vir Jesus de Nazaré, né? E cumprir e botar fim. Fim em quê? Em toda a primeira aliança, em toda a lei e os profetas. Entende, abençoado? Então, eu vou ler até aqui o ponto, né? Êxodo 12, 15. 7 dias comereis pães asmos. Então a Páscoa não era só um dia, eram 7 dias. Que um macumbeiro aí faz uma vez por semana e dizendo que é a macumba da Santa Ceia. E que isso daqui não existe mais. Jesus de Nazaré, isso aqui tudo era sombra. Ele já veio e cumpriu. Entendeu, abençoado? 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisas levedadas, desde o primeiro dia até o 7º dia,
essa pessoa será eliminada de Israel. Então eles não podiam comer o pão com fermento. Era o pão asmo, sem fermento. Então, eu vou parar aqui, ó, no 16. E isso aqui eu vou botar como parte 1. Porque eu vou ler aqui e vou te explicar bem direitinho o que foi a Páscoa, que o macumbeiro aí inventou a macumba da Santa Ceia. E vou depois mostrar a vocês Jesus de Nazaré cumprindo a Páscoa, que está lá em Lucas, né? Que os macumbeiros aí criaram a macumba da Santa Ceia. E que eles fazem isso todo primeiro domingo de cada mês, te fazendo de babaca. Pegando a Bíblia que já foi consumada e que nunca foi para você. A Bíblia é a lei e os profetas instituída por Deus, né? E que foi passado para o povo de Israel e que eles não cumpriram. E veio o Jesus de Nazaré e recebeu ordem do Pai para cumprir. Que o teu macumbeiro chamado pastor, bispo, apóstolo, falsos, dizem que tu tá fazendo a obra de papai. Tu tá atrasado, bebê. A obra de papai foi cumprida pelo Filho do Homem. Entendeu, criancinha? Então, ó, vou parando por aqui. 36 minutos e amanhã, ou depois da manhã, não sei, nós vamos dar continuidade, tá? Assiste tudo direitinho aí. A parte 1, a parte 2, a parte 3, o que você puder, para que você possa entender. Um abraço a todos, obrigado pela atenção e boa noite e até a próxima.